vídeo será um passo a passo para iniciante de como montar um pano de prato assim. Eu vou estar falando de todo o acabamento, como que eu faço. Eu vou dar dicas sobre viés, como costurar o viés depois do bordado estar pronto, sobre o tecido de algodão, sobre o tecido xadrezinho para fazer a barrinha com as preguinhas, sobre o tecido vagonite, ou colorido ou branco, e sobre o etamine. É tudo muito simples, mas para quem nunca fez, é que eu estou fazendo esse vídeo. E espero que seja de boa utilidade para você. O tecido para fazer o pano de prato, eu escolho um tecido bom, um tecido bem firme. Depois eu corto aqui esses fios. Outro lado é assim, ó. Então, os meus panos de prato eu corto com 45 centímetros o tecido. Então, eu pego a régua ou a fita métrica e vou medindo aqui em vários lugares. 45, 45, 45, 45, 45. Risco com o lápis, para depois eu cortar e ficar bem certinho. Se eu cortar um pouquinho torto, pode dar defeito depois na hora de fazer a bainha. Antes de fazer isso, eu devo acertar este lado aqui que veio cortado lá da loja. Às vezes a vendedora lá pode ter entortado um pouco a tesoura e veio torto. Então esse aqui tá certo, mas eu vou entortar aqui. Vamos fazer de conta que esse pedacinho aqui não tem e que veio assim torto. Então eu tenho que acertar. Existem réguas apropriadas para isso. Como eu não tenho essa régua, eu vou usar um CD. Então eu coloco o CD aqui, ó, bem no finalzinho aqui, bem certinho, porque eu sei que esse alinhamento está reto, certo, né? Então, ó, aqui tem um pouquinho de tecido, aqui vai aumentando, por quê? Porque está torto. Aí eu pego a régua grande e coloco aqui, bem encostadinho no CD. E aí, eu passo o lápis, risco aqui, para acertar. Feito isso, é que eu vou marcar o outro lado para cortar. Para bordar o ponto vagonite nos panos de prato, eu posso usar o próprio tecido vagonite, este também é vagonite, ou posso usar o etamine. Então eu cortei aqui o tecido com 45 centímetros. No vagonite eu deixo 1 centímetro a mais. Não é para acontecer, mas se acontecer quando eu estiver bordando, puxar um pouquinho o fio e o tecido ficar um pouquinho menor, ou dar uma desfiadinha aqui que eu perca um pouquinho nas laterais, eu deixo essa margem de 1 centímetro. Só 1 centímetro porque esse aqui é um tecido bem firme, né? Como o tecido etamine, ele desfia um pouco mais, eu posso estar perdendo um pouquinho mais aqui, eu deixo uma margemzinha de 2 centímetros. Então esse eu cortei com 47 centímetros. E todos eles eu cortei aqui com 8 centímetros. Isso quando eu faço um bordado assim, simples, que não tem aquelas figuras geométricas mais altas, que aí sim eu tenho que fazer uma largura maior. O viés eu uso o viés estreito. E para ficar certinho, quando eu costuro lá na máquina, eu sigo sempre aqui, ó, o alinhamento do tecido. Então, no caso aqui, eu costurei, deixei 2 carreirinhas e depois coloquei o viés. E quando é o viés da cor escura, eu sempre troco o fio lá na máquina e coloco o fio da mesma cor, do viés. E se for um viés clarinho, como este, azul claro, aí sim eu posso usar o fio branco. O tecido xadrezinho para fazer a barrinha, ele tem 1,40 m de largura, esse aqui. Então, eu dobro ele no meio e corto, fico com 2 lados de 70 centímetros, né? Aí, a gente sempre tem que acertar, porque, ó, ele vem bem torto. Então, eu segue aqui uma fileirinha dessa, uma branquinha, por exemplo, até o final, ele fica bem retinho. Aí, eu corto na largura, eu corto com 10 centímetros, dobro esses 10 centímetros e passo no ferro para ficar bem certinho, antes de fazer as preguinhas para colocar no pano de prato. Então, aqui tem 70 centímetros no comprimento, né? Depois vai sobrar um pedaço que eu não vou conseguir aproveitar, claro. Então, eu dobrei e passei, ó, para ficar bem certinho, né? Eu marco aqui o meio do tecido.
E faço uma preguinha aqui. Teve um vídeo que eu falei que eu faço tantas preguinhas de 1 centímetro, mas na verdade são 2, né? Porque eu faço um aqui, mas tem aquele 1 centímetro lá de baixo também. Então, na verdade, são 2 centímetros. Eu faço a preguinha, prendo com a agulhinha. Aí, eu faço mais 2 preguinhas para esse lado. Eu conto uns 7 centímetros uma da outra. E mais 2 para esse lado. Então, as 5 preguinhas estão presas com a agulhinha. E agora, eu vou costurar no pano de prato. Assim. Este lado será o lado direito do pano de prato. Então, eu ergo aqui. E a preguinha que está bem no meio, eu vou colocar bem no meio do tecido também. E vou prender com uma agulhinha para eu costurar depois. Na hora de costurar, eu também vou seguindo aqui, ó, uma carreirinha ou azul ou a branca, para a costura ficar bem retinha. Então, quando eu virar aqui, essa costura vai estar do lado direito, que depois eu escondo com o bordado. E o lado do avesso vai ficar assim, ó, com acabamento bem bonito. Então, eu costurei, passei bem lá no ferro para assentar a costura. E agora eu vou prender aqui com as agulhinhas para eu costurar na máquina. Aqui também eu vou seguindo uma carreirinha dessas, ó, pra ficar bem certinho. Então, agora que eu costurei, eu vou virar para acertar aqui as sobras. Olha, estava um fio colorido lá na carretilha da máquina e eu não percebi e não troquei. Eu deveria ter colocado branco, claro. Isso não pode acontecer, principalmente se for artesanato para vender. Artesanato para vender não pode apresentar nenhum defeito, né? Agora, eu vou dar o acabamento fazendo a barrinha aqui nas laterais. Antes de costurar, eu vou lá na tábua de passar roupa, viro uma vez, 1 centímetro mais ou menos, viro de novo e passo bem em toda a volta para a barrinha ficar bem certinha. O material que eu utilizei aqui é um tecido xadrezinho, eu comprei na loja de tecido mesmo. Os outros materiais é na loja de armarinho que a gente encontra. Então, a proposta desse vídeo de hoje não era fazer nenhum bordado, né? E para as pessoas que não viram meus vídeos anteriores, no vídeo 7, 8 e 9, eu estou bordando o vagonete. Confiram lá. Aí dobra bem certinho assim. Coloca no pacotinho de plástico. Confere bem dos dois lados, se não ficou, não entortou nada, principalmente a barrinha.
Aperta bem para sair bem o ar. Coloca uma etiquetinha. Se for um presentinho, pode colocar o nome da pessoa ou o preço se for para vender. Bom. Para ver meus vídeos anteriores, se você estiver no Facebook, vá para o YouTube e pesquise pelo nome do canal Isolina Lourenço. E se já estiver no YouTube, pesquise da mesma forma. Indique meus vídeos para uma pessoa que você conhece, que você sabe que gosta de artesanato. No meu próximo vídeo, eu vou mostrar como eu fiz esses bordados aqui. E queria te dizer que se você se inscrever no meu canal, você me ajuda muito. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, logo abaixo do vídeo. É isso. Até um próximo vídeo.